Módulo 6. Recursos didáticos e multimídia. Introdução e objetivos. Selecionar a diversidade de audiovisuais de acordo com a metodologia usada. Elaborar materiais de apoio à formação, acetatos, apresentações em PowerPoint, entre outros. Explorar os audiovisuais na formação. Recorrer às novas tecnologias na formação. Preparar os recursos didáticos e pedagógicos para utilização na autoscopia final. O que são os recursos didáticos? São um conjunto de aparelhos, documentos ou elementos que facilitam a aprendizagem através da estimulação dos sentidos. Regras de utilização. Procurar utilizar os recursos que o formador domina. Escolher os equipamentos em função dos objetivos a atingir, dos métodos a adequar, dos destinatários. A seleção dos recursos didáticos deve ser objetiva e concreta. Regras de utilização. Os recursos didáticos são meios de apoio, auxiliares pedagógicos que facilitam a aprendizagem. A utilização em excesso, em más condições ou de má qualidade, podem comprometer os resultados. Não existem bons ou maus recursos, mas sim adequados ou desadequados. O recurso didático deverá ser adequado, simples, preciso, portátil, manejável e atrativo. Fatores que condicionam a escolha. Objetivos a atingir, público-alvo, as características do público-alvo, o conteúdo da mensagem, condicionalismos materiais, local de formação, condicionalismos do espaço e o tempo disponível. Quais são as vantagens no uso dos recursos? Vantagens no uso dos recursos didáticos. Aumenta o interesse e a atenção dos formandos, facilitando a atividade do formador. Facilita a retenção da memória. Melhora a atenção dos formandos. Facilita a troca de ideias e complementa a informação verbal. A importância dos sentidos na aprendizagem. Recordamos-nos de 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 80% do que dizemos e 90% do que dizemos ao realizar uma tarefa. Resumindo, o que eu ouço, esqueço, o que eu vejo, recordo, o que eu faço, compreendo. Como classificar os recursos didáticos? Temos visuais, não projetáveis, como documentos gráficos, quadros, modelos, maquetes, objetos reais. Projetáveis, episcópio, projetor de diapositivos slides, retroprojetor acetatos, data show, painel de cristais líquidos. Classificação. Sonoros, a rádio, giradiscos, leitor gravador de cassetes, leitor gravador de CDs, leitor gravador de DVDs. Audiovisuais, diaporama, filme sonoro, televisão, vídeo, computador, multimédia interativo, acessórios de apoio audiovisual. Outros, gustativos, olfativos e tácteis. Quadro de giz, porcelana e papel. Como recomendações, devemos usar frases curtas, simples e legíveis, optar por maiúsculas, pronunciar em voz alta o que vai sendo escrito, evitar virar totalmente as costas aos formandos. O Smart Border. Quadro interativo, computador, projetor digital, permite uma aprendizagem ativa, uma variedade de ferramentas, é moderno, simples, dinâmico e envolvente. Recurso, documentação. Tipos, ficha pedagógica, documentos impressos, manuais, bibliografias. Tem as características de
clareza na linguagem, atualidade dos conteúdos, simplicidade na abordagem, estética e identificação. É importante definir o momento da entrega, fornecida pelo formador pessoalmente, sempre acompanhada de breve explicação e identificar a fonte. Vídeo, televisão, leitor. Realismo, diversidade de estímulos, promovem dinamismo. É muito importante prever as avarias, testar o equipamento, produzir boa acústica e visionamento de imagens. Retroprojetor e projetor de slides. Permitem a projeção de transparências e de slides, permitem apoio visual e exploração das imagens. Já são considerados obsoletos em formação. O projetor multimédia permite uma utilização das novas tecnologias, uma qualidade gráfica, permite guardar e recuperar toda a informação, utilizar ferramentas informáticas e permite a gestão de slides ou vídeos transmitidos pelo computador. É uma excelente ferramenta para fazer apresentações em PowerPoint. Algumas normas para a realização de um PowerPoint. Este organiza a informação de uma forma lógica e não confusa, por isso deve-se planificar, pesquisar, selecionar e tratar a informação, incluir apenas a informação mais importante em cada diapositivo, evitar longos ecrãs de texto, 8 a 10 linhas deve ser razoável, tentar construir linhas de texto curtas. Algumas normas para realizar um bom PowerPoint. Evitar usar muitas fontes num diapositivo, evitar as chamadas fontes decorativas, de mais difícil leitura, usar principalmente as fontes clássicas como o Arial, o Times New Roman e fontes da mesma família. Evitar usar o texto em maiúsculas e sublinhado. Ter cuidado com a ortografia. Utilize o corretor ortográfico do próprio programa. Usar as cores para mostrar as relações entre os conteúdos, mas evitar combinações que não resultam. Exemplo, vermelho-verde, azul-amarelo, verde-azul ou vermelho-azul. Limitar o número de cores num diapositivo a um máximo de 7. As cores estimulam mais na seguinte ordem: negro sobre branco, negro sobre amarelo, vermelho sobre branco, verde sobre branco, branco sobre vermelho, amarelo sobre negro. As cores estimulam mais na seguinte ordem: branco sobre azul, branco sobre verde, vermelho sobre amarelo, azul sobre negro, branco sobre preto, verde sobre vermelho. Dar a cada diapositivo um título. Usar design e fundos simples. Se usar imagens, áudio ou vídeo, certificar que eles têm boa qualidade. Usar gráficos e tabelas que sejam fáceis de entender. Finalmente, não faça a sua apresentação a um exercício de pirotecnia cheio de efeitos especiais, de transições e sons. Pense simples. Aspectos a evitar: grandes quantidades de texto, incluir só tópicos principais, evitar excessos de sons e imagens, ter em conta o tamanho do fecheiro, evitar a profusão de efeitos especiais, porque desvia a atenção, evitar fundos de ecrã poluídos, que dificultam a leitura. Uma aplicação PowerPoint, quando usada corretamente, pode prender a atenção da assistência. Usar corretamente significa ter cuidado com os excessos. Evite efeitos especiais, têm vantagens como são divertidos, captam a atenção da assistência, as desvantagens cansa a audiência e desvia o essencial da mensagem. Conselhos: utilizar somente os meios que se conhecem e dominam suficientemente, organizar a atividade formativa em função da mensagem a transmitir e não dos meios a utilizar. Os meios não substituem a atividade envolvente do formador. Não adquirir equipamento sem ter a certeza que assegura o seu funcionamento e manutenção.
Aprender a pôr em questão os meios selecionados, por mais adequados que pareçam. Não utilizar um recurso só para agradar aos formandos. Não é pelo facto de um recurso ser popular que o animador se deve sentir na obrigação de usar ou adquirir. Testar o recurso antes da formação. Analise o seu material sob o ponto de vista do formando. Tenha sempre um outro recurso, caso o primeiro falhe. O nosso melhor recurso somos nós próprios. Alternativas de recursos didáticos. Objetivos: criar apresentações em PowerPoint tendo em conta as respectivas regras de elaboração. Conhecer as alternativas ao PowerPoint. Etapas: funcionalidades do PowerPoint para dinamizar uma sessão de formação, animações, transições, temas e outras características. Alternativas ao PowerPoint. Construção de recursos didáticos pedagógicos para a simulação final. Funcionalidades do PowerPoint. O Prezi tem uma versão gratuita, permite fazer apresentações online dinâmicas e disponibilizá-las online. Temos aqui uma versão do Prezi. O Zoho Show permite criar, editar e partilhar a apresentação online, é gratuito. Temos aqui o link. O Apple Keynote. A combinação do Keynote com o Keynote Remote permite ligar o iPhone ao projetor e usar o iPad como controle remoto. O Google Docs permite criar e editar em grupo e partilhar a apresentação, é gratuito. Vamos realizar agora uma atividade. Construir uma apresentação multimédia. Preparar uma simulação de formação tendo em conta a sua área de formação. Portanto,